Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, meu amigo Castilhos, nós estamos recebendo ele, que é natural de Cascavel, Paraná, radialista, jornalista por formação, iniciou sua trajetória no rádio com 12 anos de idade. É filho do também radialista Tião Irani, da professora Maria de Lourdes, residente lá do bairro Floresta há muito tempo, e tem um programa diário há quase 15 anos na TV, ou mais do que 15 anos. Nas eleições municipais de 2024, ele foi eleito vereador pelo Partido Republicanos com 2.269 votos. Meu amigo João Diego, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Vocês que me deram sorte na última eleição. Isso né? sim! Eu vim aqui, participei com vocês, falando, pois é, na última eleição fiz 1.128, mas agora que eu tô vindo aqui, vamos dobrar essa votação. E dobrou, hein? Dobrou, Vocês são pé quente, hein? É, a gente é pé quente, cara. Tem que falar pra todo mundo vir aqui, quiser que essa candidata. É bom porque voz inconfundível do rádio, né? Que isso. Uma alegria de coração. Obrigado pelo convite. Você que acompanha também o PolideaCast, uma alegria também estar com você, podendo falar um pouco do nosso trabalho, esse início do primeiro mandato oficial. Fiquei um período na Câmara na outra vez, né, como suplente, mas agora real oficial, agora titular, né, podendo trabalhar aí pela nossa cidade. Cara, e aí, cara, como é que foi o primeiro dia? Primeiro assim, eu quero pegar 2 recortes teus. Pra quem quer acompanhar a história do João Diego, tem um programa do ano passado no canal nosso do YouTube, tem lá tudo completo sobre a vida dele, ele contou bastante sobre isso, tá? Então eu vou me dar ao direito de seguirmos da página onde paramos, tá bom? Vamos lá. Cara, eu quero pegar 2 dias, quero que você conte sobre 2 dias. O primeiro dia é o dia da eleição, o dia que saiu o seu nome e você falou assim, tô dentro. E o primeiro dia na Câmara de Vereadores. Muito bem. Boas perguntas. Aliás, as perguntas de vocês são sempre muito boas aqui. No dia da eleição, de certa forma, eu estava tranquilo. Né? Claro que fica sempre uma ansiedade, né? Parece que aquele dia não passa. E naquela semana da eleição, eu havia conversado com meu cunhado também, que uma das pessoas que me auxiliou muito estrategicamente nesse período de campanha, e ele falou algo muito interessante. Só recapitulando ainda, voltando a 4 anos atrás, naquela eleição, onde nós fizemos uma campanha franciscana, assim como a última, mas uma primeira experiência de eleição e tudo mais, ficou um sentimento de, poxa, dava para fazer um pouquinho mais, dava para, quem sabe, uma visita a mais. Até um colega meu do rádio, Rafael Silva, né, tomando um café comigo, com o Flávio, meu cunhado, ele falou, poxa, na última eleição, quando passou e faltaram 84 votos para o João Diego ali, 40 e poucos, o partido fazia uma cadeira a mais, se fosse 40 e poucos votos a mais dele, ele entraria, enfim. Mas ficou aquele sentimento de, poxa, eu podia ter dado algo a mais. E nesse período de eleição, eu fiz visitas nas casas dos ouvintes, dos amigos, fui nesse corpo a corpo. A gente fez também muitos vídeos para as redes sociais. Começamos com os vídeos das redes sociais. Aí meu cunhado falou, fizemos uma visita ao outro, meu cunhado falou, não, temos que ir no corpo a corpo, as pessoas estão tudo indo para a rede social, vamos para o corpo a corpo. Vamos para o corpo a corpo. Ele falou, não, mas essas visitas que a gente está fazendo na casa das pessoas ainda não é suficiente. Vamos visitar, andar pelas ruas, nas avenidas principais, loja por loja, comércio por comércio. Fui eu, com esse shape todo bonitão aqui, fazendo exercício, né? Assim engordoando, pelo menos, né? No meu caso, né? Tem essa liberdade poética, essa licença poética para falar disso. Eu não vou falar porque eu compartilho da mesma história. Nós estamos na mesma. E aí fui comércio por comércio e tal. E ele falou, não, João, não é o suficiente. E aí fiz mini carreatas anunciando nos bairros. Alô, pessoal, João Diego passando aqui na sua rua e tal. Ou seja, tudo que era possível realizar com a pequena estrutura, com com a campanha, o sistema franciscano, mais uma vez que eu fui para a eleição, tudo que era possível ser feito, foi feito. Né? Então eu cheguei no dia da eleição com essa consciência tranquila. E até meu próprio cunhado falou, João, independente do resultado da eleição, o resultado da eleição será um detalhe. A gente não vai ficar com aquele sentimento de, se eu fizesse uma visita a mais, eu não fiz santinho. Não, a gente fez santinho. Eu não fiz adesivo. Fizemos. Eu não anunciei no microfone uma carreata. Fiz. Não participei do podcast, participou. Participei, boa. Então tudo que era possível ser feito naquele momento, até aquele momento, a gente fez
dentro do que é correto, dentro do que é permitido, né? Então, nesse dia da eleição, fui votar já pela manhã, né? Acompanhei a Amanda no voto dela, né? Fui com meus pais também votar, né? No momento que eu votei, eles também votaram e tudo mais. E no momento daí que foi começar a apuração, eu fiquei junto com a Amanda, com o meu pai e minha mãe, somente com os 3. E o pessoal que se envolveu na campanha, os voluntários e tudo mais, eles se reuniram, familiares se reuniram, né? Lá na churrasqueira, lá embaixo. E eu fiquei só com a Amanda, meu pai e minha mãe. Abri ali o site com o resultado, né, com a apuração dos votos. F5. Meu amigo, quando dá 17 horas, aí o coração acelera. É uma sensação única. A apuração dos votos é uma sensação única, assim. Na outra eleição, lá em 2020, travou o sistema, né? A gente foi ter o resultado, era 9, 10 horas da noite. Essa foi muito mais rápido, né? Daí deixei um rádio ligado na colmeia, liguei ali também o computador com a transmissão da KTV e tal, acompanhando também acompanhando todos os cenários e tal. Começou a apuração. E existiu um planejamento do Republicanos que o Republicanos faria 2 cadeiras. Na melhor das hipóteses, o Republicanos fazia 3. Essa era a análise de vocês interna. Análise. Sabe aquela análise que o pessoal sempre faz? Tal partido faz 5, tal partido faz 3, tal partido vai sofrer fazer uma cadeira. A análise interna nossa era, não, Republicanos ele faz 2 cadeiras. Com muita sorte, fazemos a terceira. Né? Então eu pensei, não, tenho que ficar no máximo em segundo. Em terceiro já vou morrer do coração aqui. Começou a apuração. Foi meu nome já em segundo no partido. O Thiago disparou já no começo, né? Thiago Almeida. E eu já colei no Thiago, então aparecia assim, Thiago primeiro, tinha o Ney lá do Pacaembu, que no começo ele deu um start muito bom e tal, mas eu já era o terceiro ou quarto nome. Chegou um momento que era o Thiago, algum outro nome, e eu já em terceiro. Falei, caramba, comecei muito bem na apuração aqui, né? Mas meu nome foi caindo, foi para quarto, quinto, mas dentro do partido eu continuava em segundo. Acho que em algum momento entraram votos da região do Santa Cruz, lá por volta dos 700, 800 votos. Eu já estava com 700, 800 votos, eu era o segundo do partido ainda. De repente, pum, Xavier passou. Falei, agora eu sou o terceiro no partido. Com o Thiago em primeiro, Xavier segundo, eu em terceiro. Quando bateu 50%, eu lembro, 50% das urnas, ou 52% das urnas, eu olhei e já estava com 1.200 votos. E aí eu tive uma notícia boa, ou tive uma conclusão boa naquele momento e outra ruim. A conclusão boa aqui, poxa vida, a gente está em 50% dos votos e eu já fiz 1.200 votos. Eu já ultrapassei a marca dos 1.100 da outra eleição. Sim. Já sou um vencedor. Caramba. Até o importante é fazer mais votos do que a eleição anterior. Em contrapartida, naquele momento dos 50 e poucos por cento, o Sadiq Zell passava a minha votação e eu caía para quarto dentro do partido. Eu pensei, agora complicou. O partido faz 2 cadeiras, no máximo 3, eu tenho que no mínimo ficar em terceiro. E aí foi com 1.400, 1.500 votos, eu passei o Sadi. Falei, boa, tô entrando. Com 1.700, 1.800, o Sadi passou de novo. E aí já estava falando de 70% para 80% dos votos apurados. Eu em quarto dentro do partido. E o partido fazendo 3 cadeiras. Com 97% das urnas apuradas, eu em quarto dentro do partido e o partido fazendo 3 cadeiras. Eu lembro que eu comentei com a Amanda. Eu falei, agora nossa preocupação não é passar o Sadi. Nossa preocupação é torcer para que o Republicanos faça uma 4ª cadeira. Que era algo impensável ali, mas que, enfim, acho que era um contexto mais fácil do que eu passar aqueles 80, 90 votos atrás do Sadi. E aí, quando apontou 99% dos votos, saiu de 97, foi para 96, 97, foi para 99% dos votos, foi quando entraram 1.000 votos do Thiago. O Thiago Almeida deu um gás no final, e o Thiago saiu de 4.000 votos, de 3.000 votos, foi para 4.000 votos. Nessa, com 1.000 votos a mais, puxou a 4ª cadeira do Republicanos,
eu entrei na quarta cadeira. Cara, muito emocionante, né? Então eu fui entrar com 99% dos votos. Ai, meu Deus. Final de Copa do Mundo, cara. Final de Copa do Mundo, empate 3-3. Perfeito. E o cara tá lá faltando 10 minutos pra acabar e bola na área, Cruza, o goleiro vai pra área. E a apuração é algo interessante que não tem mais o que você pode fazer, pode ser feito. É você acompanhar o resultado de trabalho, de um período de campanha, né? E aí você passa um filme na cabeça, né? De tudo que você correu, tudo que você levou da mensagem, enfim, do teu propósito. E eu falei, não, se for pela vontade de Deus, porque com 2.200 votos eu ficar fora mais uma vez, e se eu ficasse fora nessa, eu ficaria por 90 votos. Sim. Então, mais uma vez na faixa de 80, 90 votos, ficando fora com o dobro da votação anterior. Aí realmente Deus, era uma mensagem de Deus falando, viu, não é pra você... Você tem voto, mas fica fora disso, né? Eu tinha que entender essa mensagem. E quis Deus que a gente estivesse lá para legislar nesses 4 anos. Então, o dia da eleição, né, que era para ser uma resposta rápida minha, demorei tudo isso para contar. Não, mas é importante porque o Republicanos fez 4 cadeiras. 4 cadeiras. Pelo mérito de vocês, todo mundo que estava lá no Republicanos, Com certeza. né? Todos os candidatos. A chapa fez 20 mil votos. O PL fez 22, né? Só que o PL teve mais de 2.000 votos na legenda. O Republicano teve 300, 400 votos em legenda. Nossa. Então, se for equiparar o número de votos nos vereadores, se equipara ao PL, os 2 partidos que mais fizeram cadeiras nessa eleição. Ambos fizeram 4. Então, essa pergunta foi do dia da eleição. Teve mais uma, né? Teve mais uma. No primeiro dia na Câmara de Vereadores. Primeiro dia na Câmara, o dia da posse, né? Um momento de emoção. Primeiro dia, na posse ou na primeira sessão? Não, primeira sessão. Primeira sessão? Primeiro dia de trabalho. Ah, de trabalho. A posse é festa. Houve a posse no dia 1º, mas dia 6 aí eu já fui pra Câmara, já dei expediente lá, por mais que as sessões só começaram em fevereiro. Ah, né? sim. Então eu fiquei trabalhando ali, já protocolando, indicando, buscando entender esse processo legislativo, já para que quando começasse as sessões a gente já tinha um volume de trabalho e já estava mostrando já esse trabalho para a população. E o ideal é que você já comece acelerado, né? As pessoas, elas esperam isso, elas votam na confiança que você faça represente uma nova política, faça um bom trabalho. Então a gente... é uma vidraça também, né? Porque aí é todo mundo... E aí, o que o vereador vai falar? O que vai decidir? E nós tivemos 6 meses de uma Câmara bem... Cara, não vou dizer bem atuante... Sim, bem atuante, mas bem demandada, eu diria, né? Nós tivemos algumas polêmicas aí durante muitas. Que normalmente não tinha. No mandato passado teve algumas, mas em 6 meses de início de mandato é uma coisa bem intensa, né? Se a gente pegar esses 6 meses primeiros da Câmara, acredito que a gente teve aí, proporcionalmente falando, o número em 6 meses de polêmicas e situações e notícias que talvez a outra Câmara nos 4 anos não teve, né? Mas é isso, você tá... A partir do momento que você se coloca à disposição, né, para estar no legislativo, você tem que estar preparado para as águas calmas ou também para os momentos de tempestade. Acho que essa questão da Câmara ela é muito ela é de perspectiva mesmo, né? Você fala assim, essa Câmara comparado à Câmara do ano passado, da legislatura passada, a próxima Câmara, eu acho que envolve muito assim questão de divulgação, né? E um assunto que é caro à população. Tem alguns assuntos que são determinadas parcelas da população que são mais diretamente influenciadas e tem outras situações que elas comovem mais. A exemplo, né, que nós tivemos esse ano mesmo, a questão dos professores, uma situação bem nichada, e depois nós vamos falar sobre podia entrar nisso daí. A questão dos alunos, enfim. E você tem agora, por último, essa questão da CPI, que aí da mãe e tal, da situação de abuso e tal, do filho dela, que daí já atinge a população de uma forma geral, já não é uma coisa nichada, mas inflama na população. Sim. E aí é um monte de gente que, digamos assim, né, nós que não estamos lá no dia a dia, a gente cruza o braço e fala assim, e aí, como vota, vereador? E aí o vereador fica naquela... Batata quente na mão. Né? E aí, assim, aí a gente... Aí, nós que não estamos lá na Câmara, e que é igual técnico de time de futebol, né?
Não, porque fulano tem que trocar os fulano e comentaristas, botar né? o cara. Não, porque não sei o que, tinha que ter jogado. Daí a gente observa e fala, não, porque aquele vereador tinha que ter uma postura mais firme, aquele outro vereador não sei o que, aquele outro vereador... E no final das contas, a gente vê nesse histórico que cada Câmara responde conforme as demandas que tem. Exatamente. E nós aqui, a gente dá mais atenção ou menos atenção conforme o assunto nos interessa. Uhum. Né? Você falar isso, a política é preenchimento de poder, né? Então acontece que essa Câmara acaba tendo, e a gente, no meu comentarista, fazendo a minha parte do comentário, o Paranhos saindo da prefeitura, existe uma vacância. Mas o Renato Silva... Mas existe uma vacância de poder, vamos dizer, tecnicamente falando, existe uma lacuna que se forma nisso tudo, né? E aí existem vários agentes, onde o Renato tenta pegar uma parcela, onde algum vereador tenta pegar outra. Essa é a minha demanda. E eu acho que é por isso que foi uma Câmara tão demandada nesse momento, né? Porque aí existe agora aquela troca de, te manda essa demanda, quero ver como é que você vai reagir. E aí acaba... Eu digo assim, por exemplo, se o vereador... João Diego do Republicanos votar a favor do que eu, como parcial da população, tenho interesse, parabéns pro vereador. Se não votar conforme eu entendo, não tá trabalhando. Então isso varia muito da percepção da sociedade. Né? Nesses primeiros 6 meses ali na Câmara, a gente percebe que tem alguns vereadores que entraram mais em pautas nacionais, outros focaram mais no trabalho nos bairros, e aí a característica de cada um, né? E como o Castilhos destacou bem, né? Você acaba muitas vezes também dando um foco um pouco maior no seu mandato, baseado na perspectiva daquela sua bolha ou daquele seu público, né? Então, por exemplo, eu ficar só debatendo assuntos nacionais na Câmara, para o João Diego, eu não acho algo condizente ou coerente ao que os meus eleitores esperam. Eles esperam que o quê? Que eu esteja fiscalizando os problemas da cidade, que eu esteja lá de olho no problema lá da enxurrada, lá quando chove acima do normal em Cascavel, em determinadas regiões, que eu veja lá as luzes que estão queimadas no município, que eu faça esse trabalho comunitário, mas também me atente a projetos estruturantes para os idosos, para as pessoas com algum transtorno, ou enfim, esse legislativo comunitário que já era um compromisso meu, né? Agora, para outros públicos, eles querem sim que o seu legislador, o seu vereador, entre no embate de direita, esquerda, entre nessas pautas polêmicas, e está tudo bem, né? Porque a Câmara é uma casa de leis, é a casa do povo, e os assuntos que estão em evidência devem ser debatidos ali. Mas varia realmente do público de cada um. Pelo fato também do meu público, ou dos meus eleitores, eles compreenderem uma miscigenação maior de crenças, de pensamentos, de ideias, né? Eu acabo me envolvendo e dando opinião e participando de todas as sessões, independente dos assuntos nacionais, locais, né? Claro que o meu trabalho, como eu disse, tem uma ênfase em um determinado segmento, mas eu acabo entrando nos assuntos por entender também que esse meu público variado, ele quer também um posicionamento do João Diego, que é jornalista, que é radialista, mas também, naquele momento, está vereador, né? Vereador, vamos lá. Eu queria aproveitar essa parte para poder falar assim, você é radialista, você é vereador, e você é um cara que talvez um dos caras que mais ouviu da população, até por conta do seu programa, mais ouviu da população os problemas que existem em Cascavel, os bairros. Um buraco, um poste, não sei o que lá, porque as pessoas mandavam isso no seu programa de rádio. Sim. E aí eu pergunto, primeiro, a gente fala como separar, mas eu acho que não existe. Qual que é a diferença da sua vida pessoal e da profissional? Não existe essa diferença. A sua vida pessoal e a profissional é a mesma, e você porque você é uma pessoa só. Mas como é que você lida com isso? Agora, como voltando a ser radialista, porque durante a campanha você não pôde, você voltou a ser radialista logo depois da campanha. Como é que você voltou? Como é que você voltou a se comunicar? E como é que essa mistura ela acontece na tua cabeça de usar a tribuna para falar o que é da tribuna e usar o microfone para falar o que é do microfone? Acho que tem que ficar muito claro, né, para quem se propõe a entrar na política, né, que você é vereador 24 horas por dia, né? Se a pessoa te ligar à noite, madrugada, talvez eu não vou atender porque eu estou dormindo, né? Mas assim que acordar vai estar lá a mensagem, tem que dar esse retorno, né? Em contrapartida, no momento que eu estou no rádio, no ar,
Eu sou João Diego, locutor. Então eu não utilizo no meu espaço no rádio para falar mal de algum colega que votou contra mim, para falar mal do sindicato lá dos professores, porque fez algo, divulgou uma notícia que eu não concordo com ela, que eu considero uma notícia falsa, que tal pessoa está divulgando uma notícia errada sobre mim. Não, já fiz comentários, mas muito pontuais, né, de alguns assuntos, mas no rádio, a pessoa liga o rádio, ela sintoniza o meu programa porque ela quer o João Diego comunicador. Se ela utiliza do rádio, claro, como um canal de comunicação comigo para trazer algum problema, alguma situação do bairro, aí tudo bem. Ela está trazendo uma situação. Mas eu não posso ficar utilizando do meu programa de rádio para fazer politicagem. Porque isso não é prejudicial só para a emissora, para a minha audiência, junto ao meu público, mas também para os patrocinadores. Poxa, eu tenho patrocinadores no horário lá, como é que eu vou ficar envolvendo política no horário? Né? Se eu tivesse um perfil de programa assim, de entrevistar outras autoridades e tal, mas não, meu programa eu sempre cobrei isso, mas sempre foi muito mais voltado ao entretenimento, à informação positiva, good vibes. Então, da noite pro dia eu vou começar a usar do meu espaço para discursar, para bater em algum adversário? Não, né? Então, no rádio, o João Diego tem que ficar muito claro, tem que ser o comunicador, né? Até eu devo começar nos próximos dias também uma live semanal para conversar com esse meu público, levando o formato do rádio também para a internet, mas é o João Diego comunicador. Não estou fazendo isso por política, o João está fazendo isso para angariar mais eleitores. Não, isso eu sempre fiz. Você é uma pessoa midiática, né? Exato, é a minha profissão, né? Vereador, deputado, prefeito, isso não é profissão. Você está naquele período, representando a população por um determinado período. Se alguns fazem aquilo como carreira, aí já é uma outra discussão que a gente pode abordar em outro momento, mas eu não vejo como carreira. Eu vejo que é um período que vocês colocam à disposição da população. Então, sim, no rádio, comunicador. Agora, quando eu estou visitando um bairro, fiscalizando, estou na Câmara, aí sim, aí é o João Diego, vereador ali, eu sou um funcionário das pessoas, eu devo dar o resultado do trabalho que eles esperam, né? E aí, muitas vezes me perguntam, João, mas como é que você vai fiscalizar a prefeitura, o executivo, se a emissora que você trabalha de rádio, o dono da emissora é o prefeito? E aí entra o bom senso, né? Tanto por parte do prefeito quanto da minha parte. O Renato, em todo o tempo que eu estive na emissora, mesmo ele sendo vice do Paranhos na época, ele nunca proibiu, falou, não fala desse buraco, não fala desse problema, não fala isso ou aquilo. Então ele sempre deu autonomia, né? E já nesses primeiros 5 meses da Câmara, o Renato, até o momento, não chegou para mim e falou, não quero que você vote nisso, não vota naquilo, não faça isso, não me cobre isso. Então, eu estou tendo essa autonomia total. Por quê? Acredito também que ele conhece a minha índole. Ele conhece o bom senso do vereador João Diego. E se eu cobrar algo, não estou fazendo isso para cutucar a prefeitura, para querer algo em troca, não. Eu quero apenas que o mandato ande, que as coisas aconteçam, né? Então, por enquanto, eu digo a você que as coisas estão andando muito bem, né? A política muda muito rápido, né? Pode ser que numa próxima entrevista que eu venha com vocês, fale, não, eu estou usando a rádio agora para fazer a política. Pode ser, né? Mas é uma linha editorial do programa. Pode ser que eu fale, não, eu estou na Câmara agora, mas mudou tal coisa. Não, a política é muito dinâmica. Mas até o momento desse episódio, você que nos acompanha, estou tendo essa autonomia como legislador, como vereador e também seguindo minha caminhada na comunicação como radialista, locutor. Show de bola. Bom, você tem um carinho aí pelos idosos, por um programa aí de valorização dos bairros, né? Inclusão dentro dos bairros, uma certa descentralização, né, do trabalho. Então, você estar ou participar, né, da atividade de vários bairros. O que você nos passa, assim, de atividades práticas que você tem feito, tanto visando a melhoria, né, de vida, um carinho maior pelos idosos e pela questão dos bairros? Antes, é importante destacar que, desde o início, eu tive uma preocupação com a equipe que ia atuar com a gente na Câmara, né? Então, hoje, eu tenho lá, trabalhando com a gente, o João Guilherme, que é o nosso assessor especial de gabinete. Ele é como se fosse um gerente meu lá no gabinete, né? Ele é advogado e jornalista, né? Então, é alguém que entende desse lado de comunicação, mas também
me ampara muito bem juridicamente. Que legal. Aí eu tenho a Ludmila, que é formada também em Direito, tenho o Leonardo, que é especialista em redes sociais, ele é envolvido com essa área de redes sociais. Aí nós temos outras pessoas que nos dão suporte lá das comissões, né? Tem o assessor da Comissão de Constituição e Justiça, que é o Dr. Júlio Murbach. Nós temos o assessor da Comissão lá de Cultura, que é o Edson Pelissari, que são pessoas que, em seu segmento, suas áreas, eles dominam muito bem e estão em contato direto com o nosso mandato. E, em especial, os nomes que eu citei primeiramente, os 3 assessores ali que eu tenho no gabinete, eles me auxiliam diretamente nas demandas. Existe um sistema, eu peço que até você que está aí acompanhando o Polideia, que você acesse o site da Câmara e vai em SAPL, S-A-P-L. Tem a opção lá, S-A-P-L, SAPL, clica e você pode ver o que cada vereador está fazendo. O que ele protocolou de indicação, o que ele protocolou de requerimento, a diferença de indicação. Indicação quando você indica que o município faça algo. Requerimentos, quando você está requerendo informações para poder executar um determinado trabalho, fazer um determinado projeto de lei. Os projetos de lei, as emendas, né, as moções de apelo, repúdio, enfim. Você consegue ver esse protocolo do legislativo. Você consegue saber o volume de trabalho. E até esse momento, né, até o momento da gravação desse nosso episódio aqui, dentre os 21 vereadores, nós somos o segundo mandato com maior volume de protocolos, entre indicações, requerimentos, projetos de lei. Isso mostra um compromisso nosso com a população nessa questão de um trabalho muito ativo. Isso que toda essa nossa equipe são marinheiros de primeira viagem. Não tem ninguém que já trabalhava na Câmara, e nada contra quem já colocou alguém mais experiente, né? Cada um sabe muito bem quem vai nomear. Mas toda a nossa equipe são pessoas que estão pela primeira vez trabalhando no Legislativo. O vereador que está liderando esse ranking do SAPL é um vereador que já está no seu 3º mandato. E nós estamos muito próximos dele em volume de trabalho, então mostra o nosso compromisso com a população. Na questão dos idosos, até deve acontecer nos próximos dias uma audiência pública para falar sobre a questão do direito da pessoa idosa. É o termo correto para ser utilizado, né? Da pessoa idosa, para que a gente possa desenvolver realmente políticas públicas eficientes. Posso citar aqui indicações que já foram feitas, posso citar aqui requerimentos buscando informações, mas nós temos que pensar em um projeto mais amplo, né? Um plano municipal para a pessoa idosa. Cascavel, claro, evoluiu muito no que se refere à pessoa idosa, com o projeto do Felicidade do Idoso, né? A prefeitura dando essa atenção especial. Recentemente aconteceu um evento no Centro Universitário Nivel, né? Que foi a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, e agora haverá a Conferência Estadual. As demandas debatidas aqui vão agora a nível do Estado, para que sejam feitas as políticas públicas para o idoso, e em tudo isso nós estamos envolvidos. Para que, independente se daqui 4 anos o João Diego esteja lá ou não, mas que as ações nossas para a pessoa idosa elas permaneçam. E o mesmo vale para a questão de inclusão, né? Envolvido aí com o presidente Tiago, dando todo o apoio realmente recentemente num plano para as pessoas do espectro autista, né? Com espectro autista. Nosso planejamento também de direcionar parte da nossa emenda impositiva para a pauta saúde, autismo e demais transtornos, né? Doenças raras. Até o Xavier fez recentemente uma audiência pública nesse primeiro semestre falando sobre doenças raras. A gente imagina que isso quase não existe, não. Existem muitas mães, muitos pais que têm lá um filho, uma filha que enfrenta uma doença rara, e cabe também ao governo, ao executivo e legislativo estar atento a essas demandas, ao poder público estar apoio, né? Porque senão atento. Também não encontra nada, absolutamente nada, né? Pega Exatamente. Lá uma criança, uma pessoa que tem uma doença, uma a cada 10 milhões de pessoas tem aí. Rogério, já é difícil a gente muitas vezes ter acesso a uma consulta, Sim. Um exame no sistema público, já é demorado. Agora você imagina quando é uma doença rara, né? Então nós temos que estar pensando nessa questão de inclusão, né? E o nosso legislativo comunitário, né? Essa descentralização do nosso mandato, que é colocando essas indicações a favor dos bairros e também planejando, né? Principalmente a região norte de Cascavel. Fiz a indicação cobrando do nosso poder executivo municipal
para que seja colocado no papel o projeto de campanha, inclusive do Renato, de 2 novos viadutos de acesso à região norte. Recentemente fiz um requerimento, né, solicitando aos deputados de Cascavel que enviem recurso para isso, porque o projeto já está encaminhado, falta agora o recurso. 2 novos viadutos, um novo viaduto na São Gabriel, que vai fazer ali um binário junto com a Jacarezinho. Tá. Um descendo lá para a região norte, para Alvorada, sentido Floresta, e o outro subindo. Outro novo na Avenida Corbélia, que vai dar acesso lá ao Morumbi, Jardim Colmeia, Periolo, também fazendo ali uma via junto com a Rocha Pombo, facilitando muito o acesso. Não sei se vocês já foram às 6 da tarde para aquela região norte de Cascavel, você demora meia hora para acessar. Cara, para sair pela manhã. A gente tem um restaurante lá no Westside. Se é difícil chegar no Westside, imagina passar. Isso é só uma das questões, mas a gente também está lutando por um novo acesso a Lar, passa por trás do Floresta, ligando o Riviera até a Lar, que aí já liga até a Piquiri. Você faz um anel. Tem a Avenida das Torres ali, né? Não é esse projeto da Avenida das Torres? Por trás da Avenida das Torres, exatamente. Buscando obras estruturantes para aquela região. Estamos acompanhando a obra da Avenida das Torres. Estão concluindo a Avenida das Torres, uma obra de 13 milhões, começou na época do Paranhos. Quando o Renato assumiu, essa obra estava parada, nós entramos em ação cobrando, solicitando que fosse retomada, né? Aí retomaram a obra ali e agora concluíram ali essa obra aqui de 13 milhões para a região norte. Estamos cobrando também para que seja feita o quanto antes concluída a licitação e feito o início da obra do novo Parque Linear do Floresta. Essa vai ser a maior obra da história do Floresta. É um parque que vai ligar, dividindo ali o Floresta com o Sangafunda, com o Abelha, Tarumã, né? Ele vai do Sangafunda até o Pazinato, por baixo ali do Floresta. Caramba! Parque, vai ter pista de caminhada, quadras de esportes. É um projeto de 35 milhões. É o maior investimento da história do bairro Floresta. E nós estamos acompanhando, cobrando para que dê agilidade a essa licitação, para que a gente possa depois estar compartilhando isso com os moradores lá do bairro Floresta. Uma nova unidade de saúde, que é um desejo da população. Falta o local, já estamos viabilizando o local e buscando os recursos juntos aos nossos deputados para que viabilizem a nova unidade. Ali também tem a demanda do hospital municipal, né? Que aí virou aqui, acabou sendo aqui onde era o Santa Catarina ali, mas acho que tem uma demanda aí maior. A região norte ela precisa muito, né, dessa questão de saúde, né? E aí nós estamos falando... Lá tem um PAC que atende ali. É PAC que chama? É uma PAC, UPA, né? Uma UPA, isso. PAC era antigamente, né? A cada 100 mil habitantes você pode ter uma UPA. O Cascavel já está caminhando para 400 mil habitantes. Então, quem sabe, muito em breve nós teremos uma quarta... mas lá tem demanda. Uma quarta UPA. Poderia ser na região. Então, existem vários projetos. Claro. Alargamento da Ipanema, extensão da Sócrates, Rua Sócrates. E em todas essas demandas a gente está envolvido. Por quê? Essas obras estruturantes é o que eu falei para vocês. Independente se eu vou ficar lá um mandato apenas, se eu vou depois buscar uma reeleição ou não, isso é outra história. Agora, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer parte, estar envolvido, cobrando e fiscalizando para que essas obras por parte da prefeitura aconteçam e a gente possa beneficiar essa população, principalmente nos bairros de Cascavel. Eu tinha até 2 questionamentos aqui. Eu acho que parques em Cascavel são primordiais e são excelentes, mas falta segurança. Porque senão a população vai ser só um parque e na verdade acaba virando mais um campo de usuário de droga do que efetivamente alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E a primeira vale a pena investir em 2 viadutos ali? Não é melhor brigar e os vereadores brigarem para criar o contorno norte? Porque aí você já tira essa demanda de lá e você consegue abrir, inclusive, as trincheiras, todas as ruas lá, se quiser, né? Uma demanda ela não anula a outra, né? O Codesc, inclusive, apresentou um projeto para a prefeitura já foi ao governo do estado e já está viabilizando, que é um projeto esse milionário do Contorno Norte. Esse Contorno Norte, Rogério, ele sai antes ali da Polícia Rodoviária Federal, ele passa por trás, ele passa lá por trás lá do Lago Azul, passa por trás do Floresta, vai ligar a Piquiri, vai ligar aquela... Passa por trás do Riviera também. Por trás do Riviera, tudo por trás, ele vai ligar o contorno oeste. Então essa é uma obra importantíssima. Ela não auxilia tanto na questão do fluxo de pessoas que moram em Cascavel, que saem para trabalhar no centro e voltam no final do dia. Nesse ponto ela não vai auxiliar tanto o contorno norte. Onde ela vai auxiliar? Das pessoas que estão passando por Cascavel
e acabam entrando na cidade, tendo que cortar por dentro de Cascavel. Entendi. Vai auxiliar muito na 467, auxilia também a 369, a 277, né, esse contorno norte. Mas é um projeto que está andando, que nós estamos também acompanhando, porque é uma obra estruturante que vai auxiliar muito Cascavel, projetando Cascavel para os próximos 20, 30, 40 anos. Porque se você faz esse contorno norte, já é um... E depois você consegue executar, quem sabe, um contorno sul. Então você cria esse anel em volta de Cascavel, facilita muito para uma gestão, talvez não agora do Renato, mas uma próxima gestão dele ou de outro prefeito, que ele possa municipalizar a extensão da 277 quando passa dentro de Cascavel. Então do Trevo Cataratas até lá o Max, até Expovel, ali, você cria uma grande avenida municipal ali e você pode daí trabalhar, investir, cuidar desse perímetro também, que hoje não, hoje é responsabilidade do DENIT ou da empresa, agora a concessionária, né, que ganhou esse lote para a exploração ali do pedágio, ela cuida também desse trecho. Mas aí você transforma uma grande avenida municipal, enfim, aí já estamos falando de um projeto muito além, talvez eu não esteja mais nem no meio político. Cara, mas Cascavel tem que partir para isso. Exato. Nós temos aí uma demanda muito grande de gente vindo para Cascavel, sendo uma cidade realmente que tem potencial para um crescimento com certeza muito grande, e precisa ter, e a gente agora virou adulto na cidade, né? Vamos colocar assim, virou uma cidade adulta, né? Então a gente começa a ter problema de cidade grande. Com certeza. E fluxo de carro é um deles, né? E na questão de segurança, também o nosso mandato tem essa atenção à questão da segurança, tanto que aprovamos na Câmara o projeto de lei autorizando ou legalizando o uso de drones por parte da Guarda Municipal. João, mas não era proibido utilizar drones. Não era proibido, mas não existia nenhuma legislação vigente de forma local. Então, se o Rogério cometesse lá um furto, saísse correndo na rua, um drone da Guarda fosse acompanhar o Rogério e utilizasse dessa imagem, o Rogério poderia até abrir um processo pelo uso de imagens sem autorização do Rogério, mesmo que aquilo estivesse infringindo alguma norma, né? Então, para evitar que as nossas normas, que as nossas forças de segurança tenham problemas na utilização dessa tecnologia, então nós criamos esse projeto, essa lei municipal, autorizando a Guarda a utilização de drones e outros objetos não tripulados voadores que possam fiscalizar, que possam monitorar, fazer o policiamento, a ronda de diversas áreas, inclusive essas. Hoje a Guarda Municipal tem 2 drones. Desses 2 drones, um está em manutenção, um está em operação. E o que está em operação eles estão utilizando muito na área rural, para policiamento, patrulhamento na área rural de Cascavel. Então está servindo muito para o pessoal da Guarda. Sem falar também na questão de segurança, né? Você coloca um drone para perseguir, para fazer uma perseguição, um patrulhamento, está protegendo até a vida do próprio guarda. Enfim, esse é apenas um dos projetos nossos que... mas o que o executivo, o legislativo, aliás, o que o vereador vai fazer por segurança? É muito limitado, você pensando que segurança é do Estado, uma responsabilidade do Estado. Nós temos, claro, as nossas forças municipais de segurança, mas elas têm uma limitação, né? Em contrapartida, eu não posso ficar com essa bengala e falar, não, eu não vou fazer nada porque não é minha obrigação. Mas esse projeto de lei já é uma baita Você mudança, tem que trabalhar, achar as formas. Não, eu consigo fazer esse projeto de lei? Opa, vamos fazer. É possível que eu consiga destinar parte da minha emenda impositiva também para algum projeto, ou até mesmo para compra de mais drones ou de mais estrutura para a Guarda? Possível, então vamos investir nisso. E pouco a pouco você também, como legislador, vai dando aí sua cara também no mandato nessa parte de segurança. Bom, acho que vamos começar a fazer umas perguntas polêmicas aí, né? Então vamos começar a Pode pegar vir. fogo aí, né? Então vou tomar um pouco de água aqui. Vai já. lá. Bom, João Diego, nosso querido vereador, que confusão foi esse negócio dos professores no começo do ano e sindicato? E explica um pouco pra gente o que aconteceu. Eu vi que teve um discurso que você eu senti que você levou pro coração. Você falou assim, minha mãe é professora, eu tenho em casa, vem, né, de berço e tal, preparando a capa do Batman.
que aconteceu? Explica pra gente, isso tá encerrado, não tá? Enfim, dá um overview aí. É da minha parte resolvido, não guardo mágoa, né? Mas deixei muito claro, os professores sempre terão meu respeito. Professores, contem comigo. Aqui tem um vereador que os professores podem contar. Agora, sindicato, quando quiser utilizar de uma classe para uma massa de manobra ou divulgando uma informação que não procede, aí não tem meu respeito. Aí não contem com o vereador João Diego. Basicamente, Castilhos, em resumo dessa polêmica toda, no início do ano foi para a Câmara de Vereadores a votação para revogação de uma lei que não era seguida em Cascavel. O sindicato interpretou de uma forma diferente, dizendo que a revogação daquela lei poderia encher de alunos, 40, 50, 60 alunos na sala de aula, o que não é verdade, porque com a revogação dessa lei você apenas está revogando uma lei que não é seguida, continua valendo todas as normas já pré-estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação, só que isso causou um desespero por parte dos professores. Poxa, o professor já sofre tanto em sala de aula, para o professor não é fácil. Muitas vezes falta profissional, falta gente de apoio, a gente sabe das dificuldades do profissional de educação cada vez mais. Tem gente, professor doente, professor que não quer mais ir para a sala de aula, porque é realmente uma grande responsabilidade e o professor, tanto na comunidade escolar, talvez não seja tão valorizado, o professor deveria até ganhar mais, né? Tanto que houve agora o reajuste, pela primeira vez em parcela única, o pagamento de um reajuste compatível ao Magistério Nacional, né? Reajuste de mais de 6%, dado pelo prefeito Renato Silva, e a prefeitura ainda está verificando como vai fazer para conseguir equalizar os 20% de defasagem que vem de outra administração ainda, que nem é coisa do Renato, mas buscando isso, então a gente sabe que o professor, ele merece muito mais. Agora, tem que ter muito cuidado quando o sindicato coloca uma informação, e principalmente se essa informação não procede com a realidade. Então, foi criado um medo ali dos professores e eu utilizei no meu espaço, falando que sou filho de professora, minha mãe dedicou uma vida toda à educação. Eu lembro que minha mãe, pela manhã, ela preparava lá uma madeira lá, um leite com Nescau. Eu lembro que, sei lá, devia ter uns 2, 3 anos, mas eu tenho essa memória muito forte. Minha cama ficava ao lado da cama do meu pai e da minha mãe. Ela preparava lá um leite com Nescau quentinho e tal, me entregava aquilo, pegava os materiais e ia para a escola. E assim ela fazia todo dia. Meio-dia ela chegava rápido, só esquentava um almoço, que ela já tinha feito comida já na noite anterior. A gente almoçava e depois ela de novo para a escola. Aí chegava à noite, pegava caderno, pegava caneta, lápis, tudo mais, ia fazer o stencil ali para rodar os trabalhos para a criançada, ia fazer o diário, tal, porque no outro dia tinha aula. Então, assim, dedicou uma vida toda para a educação. Hoje minha mãe tem fibromialgia, bico de papagaio na coluna, sofre de reumatismo, tem dores, né? E eu falava, nunca vi ninguém lá do sindicato perguntar se a dona Maria de Lourdes precisava de um casalzinho de cibalena, precisava de um Doril ali, de um anador. Não, né? Hoje está lá, na época que estava no dia a dia ali da vida escolar, participava dos protestos, das reivindicações, aí sim ela servia, agora não mais. Então eu aproveitei aquele momento, né, que estava divulgando, talvez no calor da emoção, como você disse, que eu levei para o coração, mas porque é um sentimento meu. O professor tem que ser respeitado, e quando eu digo aqui, ele tem que ser respeitado não só pelos vereadores, não só pelo prefeito, não só pela comunidade escolar, mas também pelo sindicato. E o sindicato tem que cuidar, que tem uma força muito grande, Castilhos. O sindicato, uma informação distorcida pode gerar um desespero, um medo por professor. Só que em contrapartida eu também entendo que o professor muitas vezes se sente representado única e exclusivamente por um sindicato que vai defendê-lo quanto a reajuste e tudo mais. Então, também não estou tirando aqui os méritos, né, daquela união, daquele grupo de pessoas que representa uma classe. Agora, tem que ser tratado com muito cuidado. E que bom que eu pude dar também a minha versão, colocar minha opinião, revogar uma lei que nunca foi respeitada, uma lei inclusive inconstitucional, porque é uma lei contrária ao que delimita ou coloca as diretrizes da política educacional no Brasil, da esfera nacional. Então, fizemos a coisa correta de revogar essa lei e não tem 40, 50, 60 alunos em sala, né? A gente sabe que está difícil, professor. Tá sim. Tem que melhorar muito. Claro que tem. Agora, tem que melhorar como?
dando mais condição de trabalho ao professor, melhorando a estrutura, tanto que o prefeito Renato agora vai investir 100 milhões na educação em Cascavel, construção e reforma de novas escolas, tem que construir novos CMEs, tem 5 mil crianças na fila aguardando CMEs, com a construção desses novos CMEs, reduz aí pelo menos 1.000 crianças na fila, né? É algo que também não vai acontecer da noite pro dia, né? Porque você imagina, para construir todas essas estruturas... 5 CMEs para 1.000 crianças, é isso? 5 mil crianças. 5 mil crianças Tá, desculpe. na espera. Peraí que eu cheguei... Volta a fita. Então estão 5 mil crianças na espera por CMEI em Cascavel. Agora, com construção, novos CMEis vindo aí, você reduz 1.000 crianças nessa fila. Né? Isso é respeito também pelo professor, dá mais estrutura. João, e salário? Como eu falei, pela primeira vez na história, foi pago em uma parcela só, parcela única, o reajuste baseado no magistério nacional dos professores. A prefeitura também verificando uma forma de equalizar essa defasagem que existe já dos 20 e poucos por cento, 22%, se eu não me engano, dos professores. Então, isso é respeito. O professor merece respeito. E aqui o meu respeito ao professor. Agora, toda e qualquer situação que sindicato, imprensa, algum veículo de comunicação, algum blogueiro ou alguma pessoa que talvez não represente sindicato ou imprensa, ou seja o que for, faltar com a verdade, né? Da mesma forma que eu sou muito respeitoso, da mesma forma que trato todo mundo com carinho, da forma que vier, vai. Porque uma coisa é você colocar a sua opinião, uma coisa é você não gostar do João Diego, tá tudo bem. Agora, você inventar uma informação para me colocar contra uma determinada classe, um determinado público, isso não vou admitir. Isso não vou aceitar. Que é assunto sério, né? É um assunto sério, mas é importante porque Precisa ser dito. Os professores são... Eu terminei de falar que eu olhei pros dois, estavam os dois com uma cara mas é que o de professor... tristeza aqui. Eu falei, opa... O professor tem o nosso coração. Educação é um tema muito sensível, né? Uhum. E a gente que tá nesse... A gente sabe que talvez o desejo de todo prefeito... talvez eu estou exagerando, mas... Queria aumentar 25%, mas existe uma coisa chamada teto de limite de gastos, né, Castilhos? Me corrija se eu estiver errado. E aí, o prefeito ele não pode aumentar o salário lá, por quê? Porque senão vai bater o teto de limite de gastos, aí ele vai ter que tirar a gente do fiscal da prefeitura, sei lá, que faz uma outra função que é importantíssima também. Então, acontece muito esses problemas de folha de pagamento, né? Talvez o município precisaria arrecadar mais, mas como? Não dá para você aumentar imposto da sociedade, porque a gente já paga muito tributo, né? E aí também tem uma questão do município, não sei se isso já foi para a pauta da Câmara ou irá e tal, porque a gente está gravando, até o momento da gravação aqui do nossa entrevista ainda não foi, mas pode ser que venha. Cascavel mesmo, há quase 20 anos, não há o reajuste venal dos imóveis em Cascavel. Então você tem lá um lote em condomínio fechado, que está avaliado em 200 mil. Mas aí se o dono desse lote vai vender esse lote, ele vende o lote por 1,5 milhão, 2 milhões. Mas o imposto que ele paga é em cima dos 200 mil. E aí? O Tribunal de Contas já mandou uma notificação à Prefeitura e falou, tá Passou quase 20 anos. E o reajuste e a atualização venal dos imóveis, ela resulta diretamente no aumento de impostos, né, do imóvel. Então é um assunto delicado. Aí como é que você vai votar para aumentar imposto da população? A população já paga tanto. Em contrapartida, essa defasagem é correta? Essa defasagem, inclusive o município podendo ser punido por isso. Você tem reflexo, né? IPTU, taxas e tal, né? Nossa, isso aí dá um quiprocó, né? Pauta polêmica. Então, são situações como essa que aí o vereador ele tem que também ter muita consciência, né? De tentar verificar, mas espera aí, não é o ideal que se aumente tanto para a população. Agora, também, a prefeitura também precisa de recursos para poder fazer mais CMEI, para poder fazer as obras que eu citei, né? É isso aí. Então, uma pauta realmente... Queira ou não, a cidade está crescendo e quanto mais gente, mais demanda da estrutura pública, né? É isso aí. Show de bola. João Diego, para quem quiser conhecer teu mandato, como é que faz? Pode acessar as nossas redes sociais, pode acompanhar no Instagram, João Diego Rádio, lá no Facebook também, pesquisa João Diego, já encontra o nosso rostinho lá. Pode também me visitar na Câmara, a gente tem um mandato, muito contato com a população. Eu percebo que muita gente que está acompanhando talvez nunca pisou dentro da Câmara de Vereadores.
Eu percebo que muitas pessoas, Castilhos, parece incrível isso, mas não sabe talvez a função do vereador. Não entende até onde vai a função do vereador, o que o prefeito faz e tal. Isso é uma confusão muito grande. Talvez até os próprios poderes no Brasil contribuem, né? Muitas vezes a gente vê até o judiciário fazendo função que não é dele, né? Mas aí já é uma outra discussão, cabe um episódio completo sobre isso. Acho que não, vamos deixar essa parte quieta aí também. A gente tá Eu não vou falar nada porque com essa última decisão do Léo Lins aí... Nem piada. Tem uma passagem um ditado no quartel que eu carrego no meu íntimo. Ah, meu O Deus. peixe morre pela boca. Exatamente. Né? Então, já que existe essa confusão dos poderes, muitas vezes no Brasil, e a população, talvez na correria do dia a dia tem tanta coisa para esquentar a cabeça, não vai ficar também pesquisando o que o vereador está fazendo, o que o prefeito está fazendo, e cabe a nós também, legisladores, buscarmos essa aproximação com as pessoas. Então, quem quiser visitar lá o nosso gabinete, conhecer a Câmara de Vereadores, ou ter alguma demanda também, quer que a gente vá até o bairro, tanto eu quanto a equipe, nós vamos também para acompanhar de perto, para poder conhecer um pouco mais e ter essa aproximação com as pessoas, porque essa é uma das características do nosso mandato. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido aqui nas perguntas? Vamos, já que você chamou. Vamos lá. Transparência nas reuniões da CCJ. Recentemente houve alegações de que as reuniões da Comissão de Justiça e Redação estavam ocorrendo a portas fechadas. Como o senhor responde a essas críticas e quais medidas estão sendo tomadas para garantir a transparência dessas reuniões? Toda terça-feira, 10 da manhã, todos estão convidados para irem até a Câmara. Pode tomar um cafezinho comigo no plenarinho antes da sessão, antes da reunião, aliás. Depois vamos para essa reunião que acontece no plenário com transmissão nas redes sociais. Recentemente, uma página que não sei quem é o dono dessa página, falou, a reunião está sendo a portas fechadas. Poxa vida, eu não posso nem tomar um café antes de ir para a reunião da CCJ? E eu falei para a pessoa, vai lá, participa desse café com a gente, não só dessa página aí. Aliás, essa página não, porque não tem meu respeito, que não sei até hoje quem que é o dono desse puxão da capivara lá no Instagram. E aí, a volta e meia, ele publica alguma coisinha agora puxando o saco, também nem reposto. Falei, Léo, não reposto, sei que eu não sei quem que é o cidadão. Então, ó, as claras, não tem nada a esconder. E outra, a CCJ é Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão que não vou avaliar o mérito do projeto. Por exemplo, Castilhos apresentou um projeto maravilhoso. Mas se for inconstitucional, meu amigo, não sou eu que estou falando. Como é que... Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão que avalia se aquele projeto pode tramitar na casa ou não. É técnico, formal, né? Exato. Pode ser que um projeto meu barre na CCJ, se ele não estiver obedecendo as normas ou não tiver compatível à nossa Constituição. Vamos dar um exemplo aqui para nossa população, para nossa audiência. O vereador X vai e coloca assim, ó, a partir de hoje a Câmara de Vereadores vai comprar uma arma de fogo para cada pessoa. Vai chegar na comissão... Negado, não pode, é inconstitucional. Recentemente foi lá um projeto que era para diminuir a área dos postos, para montagem de postos de combustível em Cascavel e tal. Ok, projeto válido, mas para você fazer um projeto desse tamanho, você tem que primeiro fazer audiência pública, acionar o Concidades, tem uma série de etapas para depois apresentar o projeto na Câmara. Apresentar o projeto direto. Não obedeceram os critérios que deveriam fazer. Negado, CCJ já arquiva o projeto. A não ser que façam agora e apresentem novamente. Então, assim, não é a opinião do João Diego. O João Diego não quer mais tal coisa, o João Diego não gosta do partido tal e vai travar na CCJ. Não. Lá é uma comissão exclusivamente técnica. Agora, lá na comissão de cultura que eu faço parte, lá sim eu falo, poxa, isso aqui eu não acho legal para a população, meu voto é contrário. Aí lá sim, lá eu tenho voto, né? Lá é uma comissão que vai muito do que eu penso e tal. Na CCJ não. Então toda terça-feira, 10 da manhã, todos convidados, reuniões a portas abertas. Nesse dia em específico falaram que era portas fechadas porque era uma terça-feira pós-feriado. Teve feriado na segunda-feira e não tinha sessão nem segunda nem terça. Mesmo sem a sessão, nós nos reunimos na terça-feira e fizemos a reunião, mas aí no plenarinho, sem a transmissão, porque o próprio pessoal da Câmara pensou que a gente não ia fazer a reunião. Poxa, num pós-feriado que nem sessão tinha, a gente estava lá reunido e ainda recebendo pancada. Então eu falei, muita barbaridade.
Tamo lá, portas abertas e as claras. Sendo um dos vereadores mais jovens da Câmara, quais desafios o senhor enfrentou em ingressar na política e como pretende representar os interesses da juventude cascavelense? Mas eu só tenho o rostinho jovem, assim, mas eu já tô rodado, hein? Trabalhando desde os 12 anos, né? Então... Mas agradeço pelo um dos mais jovens. Não, das compromissos é isso. Eu tenho uma facilidade muito grande de comunicação, inclusive aos públicos mais experientes, né? Tanto que uma das nossas demandas é essa questão da pessoa idosa. Mas acho que as pessoas, a partir do momento que olham para o João Diego, elas esperam realmente um representante dessa nova política. E o que é a nova política? Sem aqueles conchavos, sem aquela imagem de uma política pesada que existia antigamente. As pessoas estão cansadas apenas de promessas e em períodos eleitorais, mas depois, quando elegem, não cumprem aquilo que foi prometido. Então, acho que é muito mais compromisso de trabalho, muito mais compromisso de responsabilidade pelos nossos projetos, pelas nossas ações, pelas nossas pautas, menos promessa e mais trabalho. Né? Essa nova política, comunicando sempre de forma clara, né? Pautas mais doloridas haverão? Sim. E a população pode ter, da minha parte, sempre muita clareza no meu posicionamento. Vou agradar todo mundo? Não. Mas acho que faz parte da política. Você é um vereador bem carismático, simpático. E como é que é lidar lá na Câmara? O pessoal tem um clima legal, meio de embate? Como é que é? Não, o ambiente da Câmara, eu vou te falar, é muito bom. Nós temos ali, independente do partido, vou citar aqui, por exemplo, eu me dou bem com o fã do Bolsonaro, e me dou bem com a vereadora Bia, que é do PT. São extremos de... São extremos. Pensando São extremos. De forma partidária. Eu achei que eles iam entrar em bate-boca lá. Não, até que rolam os bate-bocas lá, mas eu de forma muito respeitosa, sempre com todos, né? Eu acho que nós temos que trazer os dois aqui um dia. Fazer um debate. Para fazer um debate. O que você acha? Desafio feito? Eu acho que é importante que a gente pense assim, poxa... É importante a segurança. A partir do momento que eu vou defender uma pauta, eu estou defendendo essa pauta. Não é que eu não goste do Rogério, eu odeio o Rogério e tal. Esse pensamento da política, de que fulano não concorda comigo é meu inimigo. Não, se o tal vereador não votar a favor do meu projeto, respeito a opinião dele, né? Todos que estão lá tiveram votos para isso, né? Mas o relacionamento com os demais pares lá é muito bom. Pelo menos da minha parte, tenho respeito por todos, e com os mais experientes que já estão lá, tem aquele respeito, buscando aprender as coisas boas, entender esse funcionamento do legislativo. Dos mais novos que chegaram junto comigo para um primeiro mandato também, unindo a minha energia com a deles para que ande. Já apresentei projetos lá, requerimentos junto com a Bia, solicitando melhorias lá para um deputado do partido dela. Já apresentei indicações com vereadores de outros partidos e assim vai. O importante é que você não perca o foco no principal, que é a população. Para finalizar, qual a sua opinião sobre esse negócio da CPI que está movimentando a Câmara? Teve vídeo e, a enfim... CPI do professor Monstro, né? Isso, só da CPI. Claro. Não sei se até a divulgação desse episódio, né, a gente vai ter um outro desdobramento. Hoje, até a gravação desse episódio, não foi assinada a CPI ainda. Eu penso... Só para deixar vocês claro, hoje é dia 6 de junho na gravação, tá? Penso que na parte de investigação, a parte criminal, o judiciário, a polícia já fez a sua parte, tanto que condenou, está respondendo em liberdade, mas condenou esse cidadão, ou esse professor monstro, como eles chamam. Da parte da prefeitura, autorizada a sindicância, foi feita a sindicância para investigação. Né? E eu estou ainda lendo os papéis da sindicância, estudando. Se a Casa de Leis achar por bem a CPI, que seja feita a CPI. Né? Que sejam penalizados as pessoas por uma morosidade no processo, por um erro dentro do executivo, que sejam condenados. Eu estou lendo ainda, portanto eu não tenho essa opinião formada, né? Estou acompanhando ainda, porque tem que ter um cuidado muito grande, Castilhos e Rogério. É uma pauta tão delicada e a gente não pode permitir que nenhum vereador faça palanque político em cima disso. Aliás, ninguém, né? Perfeito. Por quê? Vamos lá. A CPI, se ela realmente for investigar com responsabilidade e contribuir
para que sejam penalizadas as pessoas que foram omissas nesse processo e que se tem erros acontecendo dentro do município que sejam descobertos e encaminhados para os órgãos de segurança, os responsáveis, ok. Agora, se for para fazer CPI, para vereador ficar usando a tribuna, para esbravejar, para criar corte na rede social, em cima de um tema tão delicado, aí não. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu não vejo problema em acontecer a CPI, né? Mas eu tenho essa preocupação, porque eu já vi alguns pares ali utilizando o espaço, fazendo falas, mas em momento algum esse legislador se preocupou com a criança em questão. Então, até eu usei da minha fala na Câmara, eu falei, senhores terão 3 anos e meio para fazer o seu trabalho e buscarem votos com as suas bases. Agora não é hora de fazer palanque em cima de um tema tão complexo como esse. Então, é uma situação realmente complicada. Se os pares resolverem assinar, a gente assina. Se a gente perceber que não vai agregar em nada e somente vai ser palanque para meia dúzia tentar se promover, que a polícia ou que a sindicância da prefeitura, que eles façam a sua parte e que procurem uma solução. Agora, que sirva de alerta para a própria prefeitura de Cascavel, para que tenham um cuidado maior com pautas nesse segmento, porque estão envolvendo diretamente as nossas crianças. Me considero satisfeito aqui com as boas respostas. Essa foi a opinião política do João Diego. Muito obrigado. O espaço está aberto, sempre que você precisar, meu amigo. Está aberto aí para você poder colocar as ideias. Eu sei que você tem a rádio, tem a tua audiência, mas quando você quiser trocar uma ideia aí... Não, mas eu gosto de vir aqui porque eu me estendo aqui, eu falo mais do que mais que o homem da cobra. Quando você precisar, tá aberto para você, tá? Te agradeço, Castilhos, Rogério, todos que acompanharam, muito obrigado. Nosso mandato à disposição, né? Como eu falei, eu gosto de vir aqui porque a gente pode conversar. Ele falou bate-bola, que era para ser a resposta rápida. Aí eu me estendo na resposta. Mas ele demora para bater, você demora. Demora para devolver. Tá tudo bem. Mas é bom, esse bate-papo é maravilhoso. E como eu falei, vocês deram sorte no período da campanha e que eu possa, sempre que possível, também participar com vocês aqui, que vocês vão dando sorte também para o nosso mandato. É isso aí, show de bola. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.